Olá, meu nome é Mark Nazarova. Olha, eu vou fazer essa gravação porque muitas vezes no comentário do baixo dos vídeos aparece muitas vezes Chechênia, que a Rússia perdeu contra a Chechênia, contra o Afeganistão, e muitas coisas assim, né? E sempre no meu antigo canal é a mesma coisa, Chechênia, Afeganistão, Chechênia, Afeganistão. Então eu acho que o brasileiro não entende nada de história, porque se não perceber, por acaso a Chechênia faz parte da Federação Russa. A Chechênia perdeu a guerra, ok? A Chechênia talvez venceu a primeira guerra, 94-96, a primeira guerra da Chechênia. Mas a Rússia venceu a segunda guerra da Chechênia, 98 a 2013. Venceu e colocou Kadyrov, o Putin colocou Kadyrov no poder em 2004. O Kadyrov é um pão-mandado de Vladimir Putin. E a Rússia reanexou a Chechênia. A Chechênia faz parte da Federação Russa. E a Rússia pagou para reconstruir a Chechênia porque a Rússia arrasou com a capital Grozny. A Rússia matou 150 mil chechenos. E a Rússia perdeu nessa guerra 11 mil soldados russos. Então a Rússia venceu. Eu não sei onde que o brasileiro acha que a Rússia perdeu na Chechênia, né? A Rússia não perdeu com a Chechênia. A Chechênia não é um país livre e independente. A Chechênia faz parte da Federação Russa. A Chechênia foi reanexada. A Chechênia tem um pão-mandado chamado Kadyrov, que o próprio Vladimir Putin colocou em 2004. A Chechênia perdeu 150 mil soldados civis durante a guerra contra a Rússia. A Rússia massacrou a Chechênia, destruiu a capital Grozny. Depois reanexou a Chechênia. Então, a Rússia não perdeu na guerra na Chechênia. A Chechênia faz parte da Federação Russa. E o povo de lá, o Kadyrov é pão-mandado de Vladimir Putin. A Rússia venceu, destruiu a capital Grozny, matou 150 mil, depois anexou. E Afeganistão. A Rússia saiu em 89 porque era o fim da União Soviética. Então não tinha mais motivo de lutar pelo Afeganistão. Porque a Rússia separou de todos os países fim da União Soviética, então não tinha mais motivo para lutar no Afeganistão, mas não era perder. A Rússia não perdeu no Afeganistão. Simplesmente abandonou, por motivo econômico e porque era o fim da União Soviética. Então a Rússia saiu em 89 do Afeganistão. Também não pode dizer que venceu, mas também não pode dizer que perdeu. Porque não foi uma derrota militar, foi uma derrota política, fim da União Soviética. E, na verdade, a Rússia jamais perdeu uma guerra. Gengis Khan tomou muito, o Império Mongol tomou mais da metade da Rússia. Mas o que sobrou da Rússia resistiu a Gengis Khan e reconquistou. Você viu o tamanho da Rússia? Tudo foi reconquistado, então a Rússia venceu o Gengis Khan. Quase perdeu contra o Gengis Khan, mas ainda se venceu, porque senão a Rússia não existiria mais hoje. A Rússia venceu Napoleão, venceu o Império Turco, que estava invadido o Império Russo. Se caso a Rússia teria perdido contra o Império Turco, hoje em dia se chamaria Turquia e não Rússia. A Rússia venceu contra o Adolf Hitler. A Rússia venceu os japoneses na Manchúria em 1945. 1 milhão de soldados japoneses. Depois os americanos jogaram bobo no Japão. Que jamais venceu uma guerra foi os americanos. Nem contra o Japão, nem na Segunda Guerra Mundial, porque chegaram em 1944, nem no Vietnã, nenhuma guerra os americanos venceram. Mas a Rússia jamais perdeu uma guerra. Então cala a boca com a Chechênia, porque a Rússia massacrou a Chechênia. Matou 150 mil chechenos. Depois anexou e botou um pão-mandado chamado Kadyrov. E a Chechênia faz parte da Federação Russa. São nossos escravos chechênios. São nossos cãozinhos. São nossos pão-mandados. A gente manda na Chechênia. E a gente, Donbass também venceu a Ucrânia. E a gente também vai tomar e massacrar a Ucrânia e tomar a Ucrânia de volta. Jamais a Rússia perdeu uma guerra. Nem na Síria, nem na Chechênia, nem no Afeganistão, nem nenhuma guerra a Rússia perdeu na história da Rússia. A Rússia é o único país que jamais perdeu uma guerra, onde ela entrou.